A palavra de Deus exposta, que será exposta nessa manhã, encontra-se no livro do Salmo, Salmo de número 15, conforme os irmãos já devem ter observado na liturgia. A palavra de Deus exposta nesta manhã será o Salmo de número 15, e o título ali já dá uma dica. O título em negrito, que é da Sociedade Bíblica e não inspirado por Deus, mas nos dá uma dica, que diz o cidadão dos céus. Este Salmo de Davi é o que nós leremos nesse instante. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias mais uma vez. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. O Salmo 15, ou a organização dos salmos, embora cada salmo seja uma obra completa, e eles foram escritos em momentos diferentes da vida de Davi ou dos outros autores, mas eles foram compilados de uma forma em que faça sentido o livro dos salmos. Tanto que nós podemos olhar para o salmo anterior e ver a temática ou o assunto que ele traz. O Salmo 14, ele fala sobre o homem natural, o homem que não tem Deus, o homem pecador e corrompido. E ele começa dizendo, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ele já começa negando a existência de Deus, é um rebelde. E diz que ele se corrompe e pratica abominações e faz tudo contrário à palavra de Deus. E ele faz a descrição desse homem natural que não tem Deus, que não honra a Deus na sua vida. E os últimos versículos do Salmo 14 é um pedido do salmista de Davi para que o Messias viesse. O versículo 7 e diz assim, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Depois de constatar que o homem natural só desagrada, é rebelde e tem prazer em ser contrário a Deus, ele levanta uma súplica, ele diz, tomara viesse logo a salvação, tomara o Messias viesse logo, para que a nossa sorte fosse restaurada. E o Salmo de número 15, que é o Salmo que será exposto nessa manhã, é exatamente o contrário. Agora a gente está falando não mais de um homem natural, mas de um homem espiritual. Um homem onde alcançou essa salvação pedida nos finais do Salmo 14. Aqui é um cidadão dos céus, ou um cidadão do reino de Deus. E o Salmo inicia com a pergunta, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, a pergunta é, quem é digno de fazer parte do reino? Quem é digno de ser esse cidadão do céu? Porque nós éramos antes homens naturais corruptos e rebeldes contra Deus. Mas quem, Senhor, habitará? E o Salmo, ele é muito... todo Salmo tem a sua beleza, mas eu acho esse aqui muito bonito, porque ele tem uma estrutura que fácil nós identificamos, que é a pergunta, que é a temática, que é o primeiro versículo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, há de morar no teu santo monte? E depois ele passa a discorrer sobre a resposta a essa pergunta. Do versículo 2 ao versículo... A primeira parte do versículo 5 é a resposta dessas duas perguntas, ou de uma única pergunta.
Mas essa resposta, há uma divisão. Não sei se todos repararam, mas há 2 versículos que falam com proposições positivas e 2 versículos que falam com proposições negativas. Ele vai intercalando. O versículo 2 diz, o que vive com integridade, ou seja, positivamente. O versículo 3 diz que o que não difama é negativamente. O versículo 4 ele fala já positivamente. O que aos seus olhos tem por desprezível, o réprobo. E o versículo 5 ele diz, o que não empresta o seu dinheiro com usura. Então ele vai fazendo uma alternação entre proposições positivas e negativas. E como eu falei, o final ele então encerra com a conclusão, ele conclui dizendo, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Esse não é um salmo em si que resume todas as leis, porque aqui não está todo o código de conduta para um cidadão do céu ser digno. E aqui também não está dizendo que a salvação vem por obras. Olha, os que cumprirem esses preceitos serão cidadãos dos céus. Não é isso que o Salmo diz também. De modo que eu gostaria de mudar um pouco a estrutura do Salmo para que talvez fique mais claro para nós compreendermos as verdades contidas neste Salmo. Eu gostaria de propor uma divisão da seguinte forma: aglutinar as proposições positivas, versos 2 e 4, e aglutinar as proposições negativas, versos 3 e o 5, a primeira parte, até a conclusão. De modo que isso dará talvez uma ideia mais clara do que o salmista quer dizer com essas práticas. Outra questão que precisa ficar bem clara também aqui, não só o contexto literário onde ele está inserido, mas o contexto histórico. Em que momento que Davi escreveu esse salmo? Por que Davi escreveu esse salmo? Esse salmo foi escrito logo depois do acontecimento que está contido em 2 Samuel, capítulo 6, os versículos 6 a 11, onde Davi e os seus soldados recuperam a arca, e a arca então vai ser levada de volta a Jerusalém, e eles resolvem dar um upgrade, né? Eles vamos dar uma atualizada no negócio, vamos botar num carro de boi. Vamos botar, para que 4 levando na haste a arca se a gente já tem carro de bois? A sociedade aqui evoluiu. Vamos botar no carro de boi. E eles estão levando, e os bois, ou se não me engano até as vacas, não é nem boi, mas o gado, enfim, que está carregando, tropeça. E quando tropeça, então, usar prontamente, de bom coração, com o zelo que tem pela arca de Deus, que simboliza a presença de Deus no povo, vai lá e segura a arca. E instantaneamente ele é fulminado e morre naquele momento. Diante dessa situação onde Davi estava alegre de levar a arca de volta para o meio do seu povo, de representar que Deus novamente reinaria naquele povo, aquele povo estaria com a presença de Deus no meio dele. Acontece a morte de um servo muito bem intencionado, com um coração muito piedoso, que jamais deixaria que a arca caísse no chão. E ele coloca a mão e é fulminado. E Davi então diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Esse é o contexto em que Davi faz a pergunta de quem habitará no teu tabernáculo. Senhor, nós temos boas intenções, mas quem habitará no teu tabernáculo? E aqui já deixa bem claro que boa intenção não serve. Cumprir as leis não serve. Por isso que eu já antecipei dizendo que esse salmo não é um conjunto de regras em que quem cumprir terá direito à salvação. Até porque eu aposto $1 milhão, que é
vale mais do que o real, bem mais, que não tem aqui dentro alguém que cumpre. Ou eu tenho certeza de que em determinado momento, todos nós já quebramos dessas instruções aqui. E ela não é a completude, elas são só alguns exemplos, mas só esses exemplos quebramos. Um outro contexto que está inserido, histórico, que está inserido neste salmo é de Êxodo 19, quando Deus chama o seu povo. Deus chama os 70 sacerdotes, junto com Moisés e Josué. E Deus dá uma ordem para o povo, diz: não subam ao Monte Santo. Subam apenas os sacerdotes. Vocês, povo, fiquem aqui. Vocês não acessam o Monte Santo, o lugar santo. Só quem acessa o lugar santo é quem eu chamar. E ele chama Moisés, Josué, Arão e 70 sacerdotes. E esses, então... E desses daí, então, só Moisés e Josué sobem mais acima ainda. E essa é a clareza que nos dá de que realmente não é pelas obras que se alcança a salvação. Só alcança a salvação quem é chamado por Deus. Tendo exposto todo esse contexto, a pergunta que Davi faz é a mesma pergunta que é o tema desse sermão. Não há como nós fugirmos, inventarmos outro tema para esse sermão. E a pergunta é: como habitar com um Deus santo? Este é o tema do sermão nesta manhã. Como nós podemos habitar com um Deus santo? Esse Deus que, mesmo quando nós temos zelo pela arca e não permitimos que em momento nenhum ela caia do carro de bois, ele fulmina quem tem boa vontade. Esse Deus que não permite que todos subam no seu santo monte, que apenas os escolhidos subam. Como nós podemos habitar com um Deus santo? E a primeira verdade, sempre no seminário nós aprendemos, e a pergunta que sempre fica num sermão expositivo é: quando entra Cristo no sermão? Né? Sempre. Quando o sermão tem que ser cristocêntrico, tem que apontar sempre para Cristo. Quando entra Cristo no sermão? Entrou no começo aqui, já vou falar de Cristo e nós já resolvemos esse problema para a gente poder compreender o resto do salmo. A primeira verdade contida nesse salmo, respondendo a pergunta de quem pode habitar com Deus santo, é quem é chamado por ele. Só pode habitar com Deus santo se você é chamado por ele. Você não pode habitar porque tem boa vontade, porque você quer, porque você gosta, porque você acha bonito. Você só habita com um Deus santo se você for chamado por ele. E as duas perguntas primeiras nos dão bons indicativos. Primeiro é: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Nós lemos na liturgia João, primeiro capítulo de João, onde diz: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É isso que na língua original significa. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E aqui a pergunta é: quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? A referência direta é de Cristo. Não tem como eu jogar Cristo para o final, porque Cristo está no começo do salmo. Por isso que eu digo que já vamos trazer Cristo aqui para que ele permeie todo esse salmo. Mas ele é o ponto de partida. Como nós podemos habitar no meio ou com um Deus santo, é sendo chamados por ele. Não há conjunto de regras suficientes. Não há o decálogo que nós lemos em Êxodo 20. Não há as bem-aventuranças que nós lemos em Mateus 5, que nos garantem a salvação. Se nós não habitarmos no tabernáculo, se Cristo, o Verbo encarnado, que tabernaculou no nosso meio, não nos chamar para habitarmos com
para habitarmos nele, no seu tabernáculo. Não há outra forma. Não há outra forma de isso acontecer. Para sermos cidadãos dos céus, para sermos cidadãos dignos de estar com um Deus santo, nós precisamos ser santos. E como nós somos santos? Mediante Cristo Jesus. Mediante a aspersão do sangue de Cristo derramado naquela cruz na nossa vida. Mediante Cristo, nós somos justificados. Em Cristo, nós somos tidos por justos, por santos, por puros. Cristo pagou pelos nossos pecados. E não há outra forma de nós chegarmos a essa habitação de Deus, a esse reino dos céus, se não for por intermédio de Cristo. A segunda forma, ou a segunda indicação de Cristo, é de que nós só podemos ser chamados por Ele através do sangue que nos chama ao monte. Que é a segunda pergunta: quem habitará no teu santo monte? A resposta é a mesma da primeira. A primeira fala de tabernáculo, que Cristo tabernaculou entre nós. A segunda pergunta está implícita a santidade de Cristo, ou a justificação de Cristo em nós, que eu já antecipei. Não há como nós pertencermos, ou alguém pertencer ao reino dos céus, se não for tornados santos pelo próprio Deus que é santo. Cristo chama ao monte. Como eu falei, Êxodo 19, esse também é o contexto dessa pergunta que desencadeou todo o Salmo. Cristo, Deus chama do povo e diz: não subam ao meu santo monte. Este monte é santo. Subam apenas os que eu chamar. E ele chama Moisés, Arão, Josué e mais 70 sacerdotes. Só tem acesso ao santo dos santos quem habita no tabernáculo. Não há outra forma de nós pertencermos a este reino dos céus. Partindo desse pressuposto que eu falei, Cristo, o caminho, a verdade e a vida, ele abre caminho, ele é o caminho, ele mostra o caminho para esse reino. Nós agora então, que recebemos a Cristo, que fomos santificados pela morte e ressurreição de Cristo, nós agora entramos na casa de Deus. E agora a gente deve andar na regra dele. Agora tira o sapato. Porque aqui na minha casa é sem sapato. Agora a visita come primeiro, porque na minha casa a visita come primeiro. E agora Deus vai nos ensinar como nós, sendo cidadãos do reino, temos que ser. Como nós podemos nos acharmos dignos de habitar com Deus Santo. E a proposição que eu fiz de aglutinar, a proposta que eu fiz de aglutinar as proposições positivas e negativas, elas, como eu falei, talvez fique melhor para a compreensão, porque nós podemos fazer um resumo das leis. E a gente já viu lá no Novo Testamento um resumo das leis. Cristo resume as leis. Os irmãos lembram do resumo das leis? Sobre todas as coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Está aí, entreguei as duas divisões. As proposições positivas dizem, resumem o amarás a Deus sobre todas as coisas. Nós podemos habitar com Deus Santo, amando a Deus sobre todas as coisas, reconhecendo que em Cristo nós fomos lavados, em Cristo nós fomos purificados, em Cristo nós somos santos diante de Deus. Então agora nós devemos amar a esse Deus sobre todas as coisas. Nós devemos amar a esse Deus, vivendo em retidão e justiça. Versículo 2, versículo 2. Veja lá, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Cuidado, boquinha é o que fala. Veja só, não foi à toa, né? Integridade é uma palavra-chave neste versículo. Integridade quer dizer
eu vou fazer uma bem de seminarista, né? Vou dizer, olha, é melhor entendido por e falar a mesma coisa, né? Seminaristas lá nos sermões de prova fazem isso. Olha, a palavra é caminho, mas pode muito bem ser entendida por estrada. Os professores batem na gente, mas a gente é um vício de seminarista. Integridade quer dizer integralidade, completude, um ser integral ou o todo. Isso é integridade. Integridade quando a gente fala uma pessoa íntegra, ou, por exemplo, na escritura, Jó, vistes meu servo Jó, homem reto e íntegro. Ou seja, no todo temente a Deus, num todo obediente a Deus. Não há uma parte em que esteja fora da justiça de Deus. Por isso, integridade e prática da justiça. Para nós sermos realmente, ou já que nós somos cidadãos dos céus, nós precisamos habitar com Deus, com integridade de coração. O nosso coração deve estar plenamente preenchido de Deus. Nós não devemos e podemos servir a dois senhores. Nós não podemos ter nada que não seja Cristo e a lei de Deus no nosso coração. Caso contrário, nada do que nós fizermos será integral. Eu tenho um professor, o reverendo Jair, no seminário, que diz que o nosso coração, ele tem uma única silhueta em que encaixa perfeitamente e preenche o vazio. E é a silhueta de Cristo. Não há nada que encaixe perfeitamente no nosso coração, no coração humano, como Cristo. Se não for Cristo que estiver no nosso coração não será pleno, nosso coração não será completo, nosso coração não será cheio da graça e da justiça de Deus. Nós que somos, se é que somos cidadãos do reino, nós devemos colocar o nosso coração em Cristo. E o termo e a expressão do nosso chefe, reverendo Jonatas Abdias, o nosso coração tem que habitar em Cristo. A habitação do coração, uma linguagem redentiva, né, de aconselhamento redentivo. Se o nosso coração não habitar em Cristo plenamente, nós não teremos a prática de justiça perfeita, santa, de um Deus justo e santo. Nós não seremos cidadãos dignos de habitar com um Deus santo. O nosso coração nunca está vazio. O nosso coração sempre é preenchido com alguma coisa. Sempre há algo dentro do nosso coração. A silhueta perfeita, eu já falei, é Cristo. Ele que preenche perfeitamente. Enquanto Cristo não estiver no nosso coração, várias outras coisas vão entrar e sair do nosso coração, até que a silhueta encaixe perfeitamente. Mas para que o nosso coração se encha de Cristo, ele tem que ser a coisa mais importante para nós. Nós só colocamos dentro do nosso coração o que realmente é importante para nós. Nós só amamos a esposa e o marido porque temos o cônjuge em alta estima como a pessoa mais importante para nós. Nós amamos os nossos filhos porque temos eles como pessoas importantes para nós. Por isso nós amamos e dizemos que, olha, eu carrego vocês no meu coração. Por isso nós amamos as coisas. E ontem, falando aos homens, eu falava sobre isso. Eu dizia, nós não podemos, primeiro, ter afeto sobre algo que é abstrato. Nós não podemos ter afeto sobre algo abstrato. Algo que é abstrato, eu não posso ter afeto sobre isso. Por isso, Cristo é real, Cristo não é abstrato. Por isso, Cristo, nós podemos amá-lo, nós podemos honrá-lo, porque Cristo é real. E nós temos que ter afeto, ou nós demonstramos o afeto pelo que está dentro do nosso coração. Como cidadão do reino, como cidadão do céu, Cristo tem que estar completamente preenchendo o nosso coração. Quando assim acontece, então nós praticaremos
a justiça. Isso se refletirá na prática diária. Aqui é uma questão de ortodoxia e ortopraxia. Não é só discurso, é prática. Não é só falar, é fazer. Não é à toa que esse versículo diz: e de coração fala a verdade, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala sobre o que nós guardamos de mais precioso dentro do nosso coração. Se o nosso coração não está cheio, pleno de Cristo, nós não falaremos sobre a verdade, porque Cristo é a verdade. Então, quem de coração fala da verdade, né? É um coração que está preenchido por Cristo, como cidadão do reino. Cristo tem que preencher plenamente o nosso coração, para que nós andemos em retidão e pratiquemos a justiça. A segunda forma de nós amarmos, ou por que nós temos que amar, ou como nós devemos amar a Deus, que é a primeira parte da lei, está no versículo 4, que é outra proposição positiva do Salmo, que diz que o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, e jura com dano próprio e não se retrata. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, você tem que ter prazer em Deus. Salmo 1. O homem que teme ao Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Como amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, vivendo em retidão e justiça. Segundo, tendo prazer em Deus, se deleitando em Deus, amando as coisas de Deus. Você tem prazer em estar aqui? Você está feliz de estar aqui hoje, cultuando a Deus? Ou você veio por uma mera ritualidade, por um mero ritual? Você veio feliz, exultante, hoje é domingo, hoje é o dia que nos reunimos e vamos adorar a Deus? Ou você veio por uma espiritualidade abstrata, por uma tradição de família, talvez? Eu vou, né? Se eu não for, o pessoal fica me pegando no pé depois, mandando mensagem. Não te vi aí, onde é que você estava? O povo de Deus é chato. Deixa passar. Faltou, já vem mensagem, vem WhatsApp. Ô, irmão, não te vi. Onde é que você estava? Tudo bem? Sempre aquela perguntinha, né? Opa, tá tudo bem aí? Senti sua falta. Na verdade, quer dizer, miserável, por que você não foi? Esse é o sentido da frase. Mas a gente diz, senti sua falta. Meu irmão, você tem prazer em vir para a igreja? Você tem prazer em vir? O seu prazer está aqui? Você trabalha a semana lutando e diz assim, graças a Deus é domingo onde eu vou adorar ao meu Deus e vou ter comunhão com os irmãos que professam da mesma fé que eu. Você tem essa alegria? Eu caí de joelhos no meu escritório quando eu comecei a estudar sobre isso. Falei, meu Deus, me perdoa, porque eu venho por obrigação algumas vezes e não por amor a Deus. A nossa fé, a nossa religião, constantemente, ela se torna ritualística ou rotineira. É a rotina. Domingo a gente acorda e diz, hoje é dia de ir à igreja, e vou à igreja. E a gente chega em casa e diz, bom, já cumpri. Está cumprido. Né? Deus aí, está cumprido aí, fica de boa. Agora eu vou seguir minha vida aqui, já fiz o que eu tinha que fazer. Não, não é. Ser cidadão do reino de Deus não é cumprir leis. Não é um código de boas condutas. As boas condutas são reflexo de alguém que ama a Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. Você gosta daquele momento, se é que faz. Né? Você gosta daquele momento que você abre a Bíblia em secreto e lê e ora e se derrama diante de Deus? Você tem prazer nisso? Ou isso é mais um peso, como muitas vezes é para mim? Geralmente fim do dia, né? Fazer minha devocional, vai. Você tem prazer em ler a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, de dia, de noite? Você tem prazer em estudar?
Você tem prazer em apanhar de Deus quando você lê a palavra dele? Porque a gente apanha, gente. A gente apanha. Quando a gente lê a palavra, ela nos confronta. Ela diz: você é um miserável pecador, precisa se humilhar, reconhecer quem você é e se derramar diante de Deus e clamar pelas misericórdias de Deus e agradecer a Deus por Cristo Jesus. Apesar de você ser um miserável pecador, Cristo Jesus te chamou para ser cidadão do reino. Então se alegre, tenha prazer. Como vocês querem passar a eternidade? Como nós queremos passar a eternidade? Se hoje as coisas de Deus são um fardo, a eternidade com Deus é o inferno? Porque nós faremos isso eternamente? Qual é a lógica em sermos de Deus, mas não amarmos as coisas de Deus? Nós vamos fazer eternamente isso. Nós habitaremos com Ele, nele, pela eternidade. Ah, lá vai ser bom, aqui não vai. Por quê? Porque aqui não é bom. Por que que lá vai ser bom, mas aqui não? Se não for bom aqui, se não for prazeroso aqui, se não for a melhor coisa da sua semana, do seu dia, aquele momento com Deus, avalie. Será que você é cidadão do reino mesmo? Deste reino que a Escritura diz? Um cidadão genuíno do reino ama a Deus sobre todas as coisas. E não é à toa que o primeiro mandamento diz: amará, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O que você deve fazer então? Me amar acima de todas as coisas. Por isso é um resumo da lei. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, tudo fica muito mais fácil. Você ama a Deus, você tem prazer nas coisas de Deus, você se deleita em Deus. O melhor momento do dia é quando você abre a Bíblia e Deus fala com você, e você fala com Deus em oração, e esse é um momento precioso para você. Deveria ser. Esse deveria ser o melhor momento do dia. E esse deveria ser o primeiro momento do dia, e não o último. Porque é um momento em que Deus fala com você. Você é fortalecido para todo um dia de enfrentar dificuldades, injúrias, difamações, perseguições. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, injuriarem, mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrem-se e se regozijem, porque grande é o vosso galardão. Mas a gente apanha, esmurece na fé, e chega no fim do dia, a gente não tem prazer mais em Deus. Eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou oprimido, né? A nossa geração é a geração da doença. Não sei com quem que estava falando essa semana, ou domingo, ou semana passada, falamos nisso. Nossa geração tem prazer em sofrer. Quem está em destaque, é sempre quem está sofrendo. E eu acho que foi no seminário que falaram isso. Um professor falou: vocês já perceberam, e eu falei ontem aos homens, vocês já perceberam que hoje se pede oração por um exame que vai se fazer? A pessoa nem está doente. Eu vou fazer um exame para ver, fazer um exame de sangue para ver se eu estou com anemia, se eu não estou. Meus irmãos, orem para que no meu exame dê tudo certo. Porque nada, você não tem nada ainda, você não fez o exame, você não está doente. Mas você está pedindo a Deus para que Deus faça o quê se você não tem nada ainda, se você não sabe que tem? A nossa geração é uma geração que exalta a dor, exalta a fraqueza, exalta a doença. Você vai ser fraco, você vai ser doente, se você não tem prazer nas coisas de Deus. Se você não se alimenta, você não tem força. Uma criança que não come, graças a Deus, meu filho está mamando lá, está bem. Mama bem aquele menino, graças a Deus. Nos dá paz, tranquilidade. Ele se alimenta bem, está bem nutrido. Pode vir doença que ele vai resistir bem. Pode vir um probleminha daqui, dali, ele vai resistir bem, ele está bem nutrido, ele se alimenta bem. Como você vai resistir
se você não ama a Deus, se você não gasta tempo com Deus, se você não tem prazer em ter comunhão com o Salvador da sua vida, não há possibilidade. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, tendo prazer nele, ou vivendo de forma justa e tendo prazer nele, o sermão acaba aqui, você pode ir embora e nos vemos outro dia. Mas se você realmente reconhece que você está errado, que você precisa melhorar, que realmente eu não tenho amado a Deus sobre todas as coisas, eu tenho colocado outras coisas acima de Deus. Então vamos continuar, porque agora vem a parte de amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não amamos a Deus, como nós vamos amar o próximo? A segunda parte, que são os versículos 3 e a primeira parte do 5, falam de como nós devemos amar o próximo. E como eu disse, é o resumo da lei. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Versículo 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Cuidado, boquinha, o que fala. Nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, exercendo a unidade, sendo pacificadores, agregadores, e não difamadores, mexeriqueiros, fofoqueiros. Quando diz que o que não difama com a sua língua, não é só o falar, a ideia na original aqui é o que, na linguagem dos jovens, o que stalkeia a vida do próximo. Para nós que somos um pouquinho mais old school, é o que fica procurando problema na vida do outro. É o que fica... É um mexeriqueiro, é o que fica mexendo, procurando, vasculhando a vida dos outros para achar problema. E quando a gente faz isso, a gente acha, porque nós somos pecadores. E aí quando a gente acha, o que a gente faz? Com a língua de fama. Tá vendo fulano? Miserável. Vou te contar uma coisa. Você não vai acreditar. Deixa eu trazer a versão cristã da fofoca. Vou trazer a versão cristã da fofoca. Em determinado momento, uma programação, alguém chega assim, meus irmãos, olha, eu gostaria de pedir oração pelo fulano. Olha, fulano tá sofrendo ali um processo porque ele é um caloteiro. Ele está devendo aí, fez um golpe, estelionatário, mas a gente precisa orar por ele. Meus irmãos, oração para que Deus tenha misericórdia da vida dele. O que essa pessoa está fazendo? Fofoca. Ela só quer contar que o cara é um estelionatário. Mas ela diz, vamos orar por ele? Essa é a versão cristã da fofoca. A versão assim, é botar oração, como se a oração redimisse. Meus irmãos, a gente precisa... eu vou contar aqui, eu vou tentar resumir a história que aconteceu comigo. Eu presenciei na minha igreja, eu era adolescente, cantava no coral da igreja, e o regente disse assim, pessoal, vamos encerrar agora, e o nosso culto começava às 7h30 da noite. Ele dizia, 5 para as 7h30, nós temos que estar aqui, todo mundo pronto. Era a brincadeira dele com o horário. Falou, então vamos orar com a irmã fulana de tal, já é falecida essa senhora, não tenho problema de falar o nome dela, chamada de Dona Lili, eu nem sei o nome dela ao certo, mas era Dona Lili. Ele falou, a Dona Lili então encerra aqui o nosso ensaio, já pedindo a Deus que nos prepare para o culto, daqui a pouco que vai começar. E ela começou a orar, e ela começou, Senhor, porque quando eu era pequena, e ela começou a oração de quando ela nasceu, e foi indo a história, e de repente ela chegou nos dias atuais, na semana, ela falou, Senhor, tem misericórdia daquela irmã, minha vizinha, que o marido está traindo. Eu não vou falar o nome dela aqui, Senhor, mas tu sabes quem é. Senhor, tem misericórdia daquele outro vizinho, que a mulher traiu ele. Tu também. Eu não vou falar o nome também, Senhor, mas tu sabes quem é. Essa é a versão cristã da fofoca. É a versão cristã. A gente bota em oração ou pede oração para contar uma fofoca e acha que aí está tudo bem, aí eu posso. Não, não pode. Não, não pode. Você tem que buscar a unidade, a paz.
É isso que diz ali. Não difama o próximo. Não faz mal ao próximo. Não lança injúria contra o seu vizinho. Ou seja, quem não faz isso está buscando a unidade. Você não pode buscar divisão, contenda. Não fique stalkeando o WhatsApp. O WhatsApp não dá, né? O Instagram, o Facebook ou sei lá, qualquer outra rede social do irmão. Para que ficar stalkeando? Porque você só vai lembrar do que ele errou. Olha aqui, ó o que ele publicou, ó o que ele botou, ó o que ele falou, olha onde ele estava. Você não olha para você. Miserável você é. Você é perfeito já, santo, já pode ser arrebatado, Elias. Pode ir ao céu, se você já é santo. Nós precisamos exercer a unidade. Se nós não exercemos a unidade, nós estamos exercendo a divisão. Se nós não promovemos a unidade, nós não estamos no fruto do Espírito, mas nas obras da carne. Veja só. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Veja só, quem pratica essas coisas, o que ele diz? Não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Como você diz que é um cidadão do reino, se você pratica essas coisas? A Bíblia diz que não vai herdar. Um cidadão do reino tem que promover a paz, a unidade do corpo de Cristo, visão. Mas um cidadão do reino, ele não tem só que exercer a unidade, mas ele tem que exercer a humildade. Versículo 5. E essa parte é difícil. É ou não é, Adam? Falávamos ontem sobre isso, né, Adam? Como é difícil ver a humildade, falar de humildade, né? Falávamos num contexto de relacionamento, né? De matrimônio, mas na nossa vida é tão difícil exercer a humildade. Veja lá, primeira parte do versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Essa era uma lei prescrita para o povo de Deus. Essa era uma lei da aliança. Ela não está lá no diálogo em Êxodo 20. Se forem ler a partir de Êxodo 21, começam as leis da aliança. Essas leis da aliança elas eram a palavra de Deus para um povo que iria entrar na terra. Olha, vocês vão entrar na terra. Então, deixa eu ensinar vocês como vocês vão proceder na terra. Primeiro, tira o sapato. E assim começa, e aí vai. E uma delas é, não se empresta dinheiro com usura. Não exerça a sua arrogância e o seu orgulho, mas exerça a sua humildade. Se algum irmão está necessitado, você pode ajudar. Ajude-o de coração. Mas não ajude para fazer a fofoca santa. Senhor, olha, pessoal, vamos orar por fulano que está em necessidade. Eu tenho ajudado, mas está difícil. Mas com humildade de coração. Que poderia ser você. E aí Gálatas 6 diz, né, falando sobre pecados. Olha, vocês que são espirituais, né, vão lá e se algum irmão for pego em alguma falta, vocês que são espirituais, vão lá e o ajudem. Mas lembrem-se que poderia ser vocês. Esse é o espírito de humildade. Quando o salmista diz, quando Davi fala, não empreste o seu dinheiro com usura, quer dizer, ele não está se aproveitando da desgraça do outro. Não se aproveite da desgraça do outro. Se o outro está em dificuldade, não seja agiota. Não faça agiotagem. Mas não só com dinheiro. Para bom entendedor, pinga é uma letra. Né, Parra? Há uma brincadeira de que o Parra brinca dizendo que o segredo para o sucesso é ser agiota, né? Então,
Apenas uma brincadeira, né? Mas não faça. Mas não é no contexto só financeiro, não é o contexto financeiro só. Se o irmão está em alguma outra dificuldade, não pisa no irmão. Se o irmão está numa dificuldade onde você é capacitado, é hábil, é capaz de ajudá-lo, estenda a sua mão e ajude o seu irmão. Seja humilde e com todos os seus bens, os seus conhecimentos, em favor do irmão. Aliás, eu acho que a gente tem ouvido isso alguns domingos, né? Forte, fraco, o forte se faz fraco, ajuda o forte não chuta o fraco. Não é diferente aqui. Não é diferente. O princípio é o mesmo. Se você é forte, ajude o fraco. Não sufoca o fraco mais ainda. Não debilita o fraco mais ainda. Ajude, estende a mão. Ajude-o a se tornar forte. Porque lembre-se, você foi fraco. Não é isso que a gente tem ouvido domingo, acho que 2 ou 3 domingos já. Se nós hoje somos fortes, outrora éramos fracos. Se você se forte agora, não se orgulhe da sua força, mas seja humilde e estenda a mão para o próximo e promova a união. Não há como nós sermos cidadãos do reino e odiarmos o nosso próximo e humilharmos o nosso próximo. Porque se você não ama o seu próximo, você vai viver, mais uma vez eu digo, você vai viver na eternidade com ele. Você vai viver na eternidade com ele. E então a eternidade vai ser um inferno para você. Não faz sentido. Não faz sentido. Se você ama a Deus, se você diz que é um eleito, um salvo, um chamado, mas odeia o seu irmão, mas pisa quando pode, mas procura motivo para ser mexeriqueiro, para ser um stalkeador, para ser um difamador, talvez você não seja um cidadão do reino. Talvez não. Ou você precisa mudar. Ou você precisa reconhecer que você precisa promover a unidade e ser mais humilde. Mas eu deixei mas eu não comentei, que é do versículo sumiu da minha Bíblia aqui. Versículo 4. Eu falei de que despreza as coisas do mundo, ou que tem amor nas coisas de Deus. Então eu não falei de desprezar ao réprobo ali, porque eu usei o amor a Deus. Se eu amo a Deus, logo, logicamente, eu desprezo as coisas que não são de Deus, ou as atitudes dos ímpios. Mas o finalzinho diz que fala sobre juramento. De novo fugiu da minha Bíblia aqui, olha só. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. Aquele que jura, aquele que faz uma promessa e sofre. Gente, moça, fica quieta, moça. Preciso me retratar aqui, né? Tecnologias. O que jura com dano próprio e não se retrata. Geralmente, quando nós fazemos um juramento, às vezes o juramento fica pesado. O pessoal do direito me ajuda. A gente acha uma brecha na lei. A gente faz uma reinterpretação. Como é que é? Jurisprudência, é isso? Quando se reinterpreta. Não, agora é uma nova jurisprudência, é uma nova interpretação da lei. Aqui não dizia bem isso, olha, está dizendo mais aquilo. Mas a ideia não, é se você fez uma promessa, mesmo que você vá sofrer, mesmo que você seja prejudicado, cumpra a sua promessa. Integridade, seja íntegro, reto. É um resumo de como você procede. Tanto com Deus, porque se você jurou, você deve honrar. Porque a Bíblia fala coisas muito sérias sobre juramentos.
E você deve honrar o seu irmão, o seu próximo. Mas o mais importante disso é que teve alguém que fez uma promessa e sofreu, mas não voltou atrás, não reinterpretou a lei. Jesus Cristo, na eternidade, fez um pacto com o Pai, o pacto chamado de Pacto da Redenção. Ele disse: esse mundo é caído e precisa de redenção, eu vou me encarnar, eu vou ser plenamente e eu vou seguir os planos do Pai e eu vou caminhar para a morte e morte de cruz. Eu vou sofrer com a minha encarnação, com o meu nascimento, com a minha morte, com o meu sepultamento. Eu vou sofrer todo dano próprio, mas eu não vou me retratar. Eu sou fiel às minhas promessas. Cristo é fiel à promessa. Cristo é o que jura com dano próprio e não se retrata. Pouco antes de ele ser capturado, ele sofria. Ele certamente não tem o medo, vai ficar redundante, de afirmar que ele estava com medo. Medo não é pecado. Medo é algo natural do ser humano. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós ficamos com medo. Quando nós estamos diante de uma situação incerta, nós ficamos com medo. Daí o medo tornar-se desespero é pecaminoso. Certamente o nosso Senhor e Salvador estava com medo da cruz, de sofrer o que sofreu. Mas quando digo da cruz, não é o sofrimento físico, é do abandono do Pai. E ele chama os seus discípulos e diz: fiquem comigo, vamos orar comigo. E ele diz: orem aqui que eu vou um pouquinho mais à frente. E ele diz: Pai, a minha alma está muito triste, triste até a morte. Ele fala isso aos discípulos, né? Minha alma está muito triste, triste até a morte. Ficai aqui, eu vou ali orar. E quando ele se ajoelha e se derrama diante do Pai, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu estou com muito medo. Eu sei que eu vou sofrer pelo teu abandono quando eu carregar o pecado de todos na cruz. Mas ele não para por aí. Ele jurou com dano próprio. E ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, eu vou seguir adiante, porque esse é o teu plano. Porque eu fiz um pacto contigo na eternidade. E eu vou cumprir o pacto. Se esse Cristo, que cumpriu o pacto, que sofreu, que te tornou santo, que tabernaculou entre nós, não faz sentido na sua vida. Você não ama a Deus, você não tem prazer nas coisas de Deus e você não é um cidadão do reino. Agora, se esse Cristo que jurou com dano próprio, que morreu, que ressuscitou, que pagou, que te tornou santo, realmente preencheu a silhueta do seu coração, viva de modo digno de ser um cidadão do reino, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E você será um cidadão digno do reino dos céus. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa difícil tarefa de sermos cidadãos dos céus. Amém.